a maioria dos adoçantes, a grande maioria, é pior do que açúcar. Acaba engordando, acaba aumentando a sua vontade de ingerir carboidratos, você usa o adoçante o dia inteiro e à noite você ataca a geladeira, entendeu? E sem mostrar os problemas que causam. Eu vou voltar lá no que eu falei no começo. Mercola.com, ele tem, o Dr. Mercola, tem uma equipe enorme de pesquisa, e ele selecionou um grupo de pesquisador dele para escrever um livro chamado A Decepção Doce, Sweet Deception. E eles foram pesquisar os trabalhos científicos importantes, estão todos nesse livro, sobre os adoçantes. E foi impressionante, por isso que chama decepção. Porque até hoje, você pensava que se você adoçasse o seu café com adoçante, você estava fazendo alguma coisa boa para a sua saúde. Você não está. Eu vou ter oportunidade, nesse tempo que nós estamos aqui, eu vou provar para você que isso não é verdade. E não acredite em mim, não. Eu apenas estou fazendo um wake-up call, eu apenas estou despertando o seu interesse. Você vai fazer a sua pesquisa e você vai ver que é o que eu estou falando aqui, tá? Doutor, por qual você quer que a gente comece? Então, é isso que eu ia dizer para as pessoas, assim, que elas estão a um passo de ter acesso a um conhecimento que tem o potencial mesmo de transformar a vida, porque se você, até hoje, que está aí do outro lado, acredita que o adoçante era uma opção, eu queria que o senhor começasse falando só pela sacarina. Tá, então o que eu fiz? Aqui está a minha cola, tá bom? Claro que esse conhecimento está tudo aqui na minha cabeça, mas eu tenho que ter a preocupação de passar isso certo para você e eu não quero perder nenhum item. Então você vai me permitir, eu vou olhar aqui e vou discutir com você. Eu vou conversar com você sobre a sacarina, vou conversar depois sobre ciclamato, vou conversar depois sobre aspartame, vou conversar sobre sucralose e vou conversar sobre estévia. Isso é que nós vamos gastar o resto do tempo agora. Então, deixa eu começar com a pergunta que ela fez. Ela fez uma pergunta sobre sacarina. Sacarina vem do alcatrão do carvão. De lá se extrai uma substância chamada tolueno, que também é usado para fazer tinta. É a mesma matéria-prima que faz tinta, vai fazer isso. Isso foi descoberto na Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, em 1879. Tá? É uma sulfonamida, que é um antibiótico sintético derivado. Também tem essa história do gosto na boca, porque é 400 vezes mais doce do que o açúcar. Então, você lembra que eu falei? A papila gustativa do doce, que está predominantemente na ponta da língua, pega isso, leva para o cérebro e diz, ó, é doce. O cérebro fala com o pâncreas, está vindo doce. E o pâncreas começa a produzir insulina, que vai causar resistência insulínica. Então, para começar, todos os adoçantes que adoçam muito, e vai ter esse problema. Infelizmente, a maioria não sabe, e você vai saber agora, que você pode adoçar um café com uma gota ou com 6 gotas. A doçura é a mesma. Porque tem um nível de saturação. Tem gente que pega o adoçante, espreme ele assim, ó, e faz um jato no café. Uma gota adoçaria do mesmo jeito. É só pôr a gota e mexer. Ele colocou 6, 8 gotas. E aí vem os problemas que ninguém vai dizer para ele que é do adoçante. Ele está dirigindo, de repente, a visão fica turva. De repente, vira de cabeça para baixo. Eu atendia gente no hospital nos Estados Unidos, que chegava lá, de repente, parava, tinha acidente, porque virava tudo. E nunca passou para a cabeça dessas pessoas que era o adoçante. Então, vamos lá na sacarina. Ela foi adotada pela Coca-Cola em 1903 e para produtos dietéticos em geral em 1907. Foi banida dos Estados Unidos em 1912. Tanta reclamação sobre a sacarina e a chamada doença da sacarina, que é cefaleia, falta de ar, diarreia, distúrbios da pele, foi tirada do mercado. Mas o lobby foi tão grande que ela foi retornada em 1914. Bom, como você pode ver, sacarina não é um bom substituto para açúcar. Se o açúcar já é problemático, e é uma coisa que a gente conhece, que é acostumado com cana-de-açúcar, com beterraba,
Agora, você imagina uma substância que vem do alcatrão do carvão, de onde se tira o tolueno, que é uma matéria-prima para fazer tinta, e faz. E isso aí foi descoberto por acaso também. Aliás, a maioria dos adoçantes foi por acaso. Serendipidade é o nome da palavra. Ele estava procurando uma coisa, achou outra. Entendeu? Atirou no que viu, acertou o que não viu. É mais ou menos assim. Então, essa é a sacarina, que já caiu de moda, ficou para trás, porque acaba a patente. Quando acaba a patente, ninguém se interessa mais, porque não tem dono. Aí vamos passar para uma novidade. Qual é a próxima? É isso que eu ia perguntar para o senhor, né? A sacarina saiu de moda, então eu fico pensando que eles encontraram, por exemplo, no ciclamato, uma opção mais segura do que a sacarina. Pois é, eles estavam investigando um remédio para febre. Olha que interessante, um remédio para febre. Certo. E aí puseram o remédio na boca, um lá esbarrou na boca, era docinho. Por que a gente não lança então como adoçante? Então foi assim que a ciclamato de sódio, que é o ácido ciclâmico, tá? Ele entrou no mercado em 1950, nos Estados Unidos. Foi banido em 1969. Ele ficou 19 anos no mercado. Aí ele tem um metabólito chamado cicoexalamina, que é cancerígeno, causa tumor de bexiga. Então os americanos começaram a fazer uma pressão e tiraram o ciclamato do mercado, nos Estados Unidos. Tá. Tiraram em vários outros lugares do mundo. Existem 53 países que o ciclamato ainda é permitido, incluindo o nosso Brasil. Mas 53, mais de 100 países tiraram o ciclamato por causa do câncer de bexiga, tumor de bexiga. Você faz uso de ciclamato a vida inteira, desenvolve um câncer de bexiga e não sabe por quê, tá? Quem faz uso de ciclamato diariamente tem diarreia crônica. Bom, preciso falar mais alguma coisa? Você pode ver que também não é uma opção para substituir açúcar. Não, eu fico pensando, doutor, como um remédio é vendido como um produto alimentício e ninguém fala nada sobre isso. A sacarina que o senhor... Você começa a entender a história e você vai vendo, assim, como é que isso Mas é eles vêm, comida, ó, né? um amarelinho bebê, um azulzinho bebê, um rosinha bebê. Aqueles envelopes são tão bonitinhos que você olha assim e fala, isso não pode fazer mal, olha como é que é bonitinho. É rosinha, é azul clarinho, é azul céu, é amarelinho claro, entendeu? Amarelinho limão. Certo. Os pacotinhos são lindos. Aí você olha, parece uma coisa bem... Parece Papai Noel, sabe? Isso aí Parece um brinde, né? É. Um acalento. E a minha avaliação também... Não, e ninguém faz essa pesquisa. Tá. E a pessoa fala assim, ó, não, você vai tomar adoçante. Quantas vezes você já foi no médico, o médico falou para você tomar adoçante? Quantas vezes? Você vai ver os piores, não chegamos ainda não. Tá vindo? É isso que eu ia pontuar também, né? Que não bastasse todo esse mal que eles fazem, as pessoas ainda consomem achando que eles são verdadeiros mocinhos da alimentação, não é isso, Isso é que é doutor? duro. É. Essa que é a tristeza, porque... E tem gente que não tem nem ouvido para escutar o que a gente tem para dizer. Porque é tão fora da realidade deles, achar que a coisinha tão gostosa e tal pode fazer tão mal, entendeu? Porque as pessoas até aprenderam a condenar o açúcar, né? É. Ninguém Aquilo ali, hoje... para mim, é um verdadeiro cavalo de Troia. É isso, né, doutor? É. Doutor, daí a gente falou de ciclamato e tudo bem, então as pessoas vão falar, mas eu tô tranquila porque eu consumo aspartame, então aspartame, tem até propaganda com gente muito bonita e muito famosa falando de aspartame, né, doutor? Pois é, o aspartame, engraçado, entrou no mercado no dia que saiu o ciclamato. O ciclamato saiu em 1969, Certo. o aspartame foi aprovado em 1969. Já que tirou o ciclamato, já tem um pronto para entrar. Certo, e aí? Ele era um remédio para úlcera, Não é possível anti-úlcera. ter remédio também. Remédio para anti-úlcera, que o Dr. James Shawter estava fazendo. Aí saiu o ciclamato, entrou o aspartame. Em 1985, a Monsanto criou uma empresa, porque o ciclamato foi criado pela Searle, Tá. que era a empresa, vendeu para a Monsanto. A Monsanto criou uma empresa chamada NutraSweet Company. Monsanto a Monsanto que todo mundo Essa conhece. Monsanto aí das sementes. Tá bom. E ela foi fundada para vender aspartame. Assim que ela começou. Meu Deus. É. Então, a patente do aspartame venceu em 1992,
Aí o pessoal, agora ficou mais barato e tal, não se fala tanto. Mas deixa eu falar para você, porque tem muito no mercado. Deixa eu lhe explicar. O aspartame é formado de 3 coisinhas. Do éster metílico, do ácido aspartico e da fenilalanina. 10% é éster metílico, 40% é ácido aspartico e 50% é fenilalanina. Deixa eu falar para você o que acontece. Esse éster metílico, quando ele esquenta, ou quando ele passa pelo fígado, ele vira metanol. Certo. E esse metanol vai virar formaldeído, que é veneno. Você fala, mas é só 10%, sabe? Só 10%. Principalmente quando você esquenta ele. Onde você esquenta? No café. Você não põe no café que está quentinho? Vamos pegar o ácido aspartico, que é feito 40% do aspartame é ácido aspartico. Ele vai virar aspartato, que vai causar neurotoxicidade. Aspartato é um neurotóxico, é um veneno para o cérebro. Certo. Então vai dar distúrbio de comportamento, vai dar insônia, etc. E 50% é formado de um aminoácido chamado fenilalanina. Tem gente que tem a chamada fenilcetonúria. A pessoa nasce sem uma enzima, chamada fenilalanina hidroxilase. E ela não consegue transformar a fenilalanina em tirosina. E a fenilalanina acumula. E o acúmulo da fenilalanina baixa o QI da pessoa, faz a pessoa ficar menos inteligente, faz a pessoa ficar retardada. Então, você pega uma criança com 8 anos, que não foi feito o diagnóstico, já é tarde demais, porque ela já tem lesão cerebral, porque ela não consegue transformar a fenilalanina em tirosina, tá? Então, a fenilalanina é desidrogenase, que é a enzima, não transforma. Essa doença tem o nome de fenilcetonúria. Tem gente aí com ela não sabe, então não poderia tomar aspartame. O Dr. H.J. Roberts é autor de um livro de 1.038 páginas. A vida dele toda ele se dedicou a isso, chamada Doença do Aspartame, uma epidemia ignorada. Ignorada, que essa é a palavra, ninguém dá bola. Então, se você quiser aprofundar, H.J. Roberts, Aspartame Disease, tá? É o nome do livro. Perfeito. Tem mais de 6.000 produtos adoçados com aspartame no mercado. E tem gente colocando esguicho. Uma gota seria o suficiente, mas tem gente que coloca esguicho. A fenilalanina, que é esse aminoácido que em pessoas com fenilcetonúria vai acumular, e mesmo se você não tiver fenilcetonúria, você acabou de ingerir aspartame, se você colocar isso num bolo, algo que vá para o forno ou para a frigideira, que vai aumentar a temperatura, essa fenilalanina vira dicetoperazina, que é cancerígena. Então, toda vez que você esquentar o aspartame, ele causa um problema mais sério, tá? Em 1988, 80% das reclamações com produtos era sobre aspartame no FDA. Nossa, doutor. 80% das reclamações era gente que passou mal, estava dirigindo, a vista escureceu, sei lá o quê. Que não é só o aspartame que causa isso não, tá? Aí, se você para, como você deve estar pensando em parar, você vai saber de uma coisa agora. Você tem síndrome de abstinência. Você tem enxaqueca, você tem dor muscular, você dorme mal. É como se você estivesse parando de uma heroína. Que você fez aspartame por muito tempo, agora quando você para, você tem síndrome de abstinência. Você está fazendo aspartame para emagrecer? É uma piada. Porque aspartame aumenta a leptina. Leptina aumenta a resistência insulínica, leva à obesidade. Então tem trabalhos científicos, que claro, senão não falaria, mostrando que o uso de aspartame faz engordar. Você está tomando o aspartame para não engordar, e ele faz engordar. O metanol, 10% da composição do aspartame, a Agência de Proteção do Meio Ambiente, nos Estados Unidos, determina que o máximo de metanol que você pode ingerir por dia é 7,8 miligramas. Uma latinha de refrigerante tem 16 miligramas de metanol nos Estados Unidos. Quer dizer, mais do que o dobro do permitido.
pra você ter uma ideia. Aspartame causa resistência insulínica, causa confusão mental, aumenta o apetite, tá? Doutor, é muito impressionante tudo que o senhor está falando aqui. Eu conheço várias pessoas que precisam emagrecer, pessoas que são diabéticas, pessoas que têm problema de pressão, pessoas que têm problema cardiovascular, e lhe é recomendado eu sei. o uso do aspartame. Até por conta da nossa audiência, doutor, a nossa equipe técnica me mandou uma mensagem aqui, que algumas pessoas, até por conta do número de pessoas, elas estão tendo alguns problemas com a visualização, para quem está acompanhando, principalmente no Facebook e no YouTube. Mas amanhã vai subir, né? Amanhã sobe e, de qualquer forma, a nossa equipe providenciou um link alternativo que está aqui nos comentários para que as pessoas não tenham tanto problema com a transmissão. Só esse recado antes da gente continuar, porque é isso que eu ia dizer para o senhor, né, doutor? Que as pessoas, com relação ao aspartame, elas têm uma relação de profunda confiança. Não se fala sobre isso, não é isso, doutor? Não se fala. E você vê o meu papel aqui, é de grande responsabilidade, porque eu sei que tudo que eu estou falando aqui, eu tenho que provar. Porque se alguém quiser me processar da empresa, a defesa já está pronta. Por exemplo, tem mais de 90 livros no Amazon.com falando sobre os efeitos colaterais do uso do aspartame. Isso é muito significativo. Mais de 90 livros falando mal do aspartame, mostrando o problema. Mais de 90 livros no Amazon.com. Você digita lá aspartame em books e você pode contar lá que dá mais de 90. Dá muito mais de 100, mas eu sempre puxo para baixo para garantir. Entendi. Certo? Doutor. Ele é instável em temperaturas extremas. Tá. Você vê o café quente, tá? E existe um site na internet chamado www.doorway, não é com 2 Os não, é um O só, DORWAI.com, que é uma pessoa que sofreu as consequências, ficou doente com o uso de aspartame e resolveu contar para o mundo a história. Então, é um site que tem artigos, tem pesquisa, entendeu? Muita gente contribui, muita gente manda as suas histórias, tá? Teve um acidente de carro, aí chega no hospital, você pergunta, você toma refrigerante diet? Tomo. Você já sabe que é aspartame, entendeu? Entendi, doutor. Tá? Doutor, não há dúvidas de que o aspartame, existe uma evidência científica muito sólida. Muito sólida. Com relação ao aspartame. Mas ninguém fala nada, ninguém escuta, é igual aquele cego, surdo e mudo. Ninguém fala. O médico ficou treinado a falar, ó, corta o açúcar, põe adoçante. Corta o açúcar, põe adoçante. Essa é a conversa. E acredito que também muitas pessoas que estão do outro lado podem estar sofrendo, obviamente, já sequelas muito ruins. Não sabem que é dele. Eu queria só que o senhor recapitulasse o que seriam sintomas, por exemplo, do uso de aspartame. Dor de cabeça, distúrbio de memória, não, insônia, a vontade de comer carboidrato, atacar a geladeira à noite, ganho de peso, aumento e piora do diabetes. Tudo isso está relacionado e está publicado. É como seguir as placas e se perder. A pessoa, ela segue a orientação de uso do aspartame para emagrecer e acaba engordando, É um absurdo, né, doutor? né? É um absurdo. Doutor, a gente está chegando agora, quase 1 hora que a gente está numa conversa aqui, e eu acredito que quem está do outro lado fica pensando assim, tudo bem, né? Tem o uso do aspartame não é recomendado, mas a gente tem outras alternativas, como, por exemplo, até a sucralose ou a estévia, né? Tá, a sucralose, a história é muito interessante. Isso aconteceu no King's College, em Londres. Tinha 2 pesquisadores trabalhando, um indiano e um britânico. E o britânico era o chefe. E eles estavam desenvolvendo um inseticida, um remédio para matar inseto. E eles estavam na pesquisa. Aí o indiano tem um sotaque diferente do britânico. O indiano falou para o britânico, I got it. Eu consegui sintetizar, moleque. Aí ele falou assim, o britânico falou, tested. No sotaque ele entendeu tasted. Ele pôs na boca e falou sweet. Assim nasceu a sucralose. A sucralose é uma fusão
de uma frutose com uma galactose. Isso não tem na natureza. Ou seja, uma coisa que não tem na natureza tinha que ser feito estudo, porque é um remédio. Não existe na natureza. Você coloca na boca, que bicho é esse? Era isso que o britânico queria, que fizesse um estudo com isso, é isso? Não, o britânico estava estudando inseticida. Entendi. Aí o britânico falou, tested, para ver se funciona como inseticida. Ele entendeu tasted. Ele fez isso, falou, very, very sweet, muito doce. Aí eles lançaram. Nasceu. É uma substância sintética, que não existe na natureza, de frutose com galactose. Tem uma capacidade adoçante 600 vezes maior do que a sacarose, muito usado em chiclete. Aliás, a sucralose, senhoras e senhores, é o adoçante mais vendido nos Estados Unidos hoje. É o número 1, com o nome Splenda. É o número 1. Pra você ter uma ideia da desgraça que vai aparecer aqui. A sua produção é altamente poluente para o meio ambiente. Onde tem fábricas de sucralose, adoece todo mundo em volta. Ele é feito da cana-de-açúcar, tá? Produzido a partir da cana-de-açúcar. E acrescentado 3 cloros. Tá? Pra você ter uma ideia, na Primeira Guerra Mundial, o gasto de cloro matou 92 mil pessoas e causou 1.200.000 hospitalizações na Primeira Guerra Mundial com cloro. Esse cloro não é o cloreto, não. Cloreto, olha o Timaya aí. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Cloro é uma coisa, cloreto é outra. Cloreto é nutriente, cloro é veneno. Então você vê, tem 3 moléculas de cloro, que na hora que você esquenta, vai liberar. Certo. Foi descoberta em 1975 no King's College, até tem um nome aqui até do Shahrikh Khan, que era o indiano. Uhum. A Johnson Johnson comprou a patente, criou uma empresa chamada McNeil Nutritionals só para lançar a sucralose. Em 1991, ela foi aprovada no Canadá e foi aprovada pela Anvisa no Brasil em 2008. De 1987 a 1998, 11 anos, eles não conseguiram aprovar a sucralose nos Estados Unidos. Tentavam 2 vezes por ano. Durante 11 anos, a resposta do FDA era não, até que entrou um político lá e ajudou, como sempre. E adivinha que dia que ele foi aprovado? Nem imagino, doutor. 1º de abril. Não é possível. Significa alguma coisa para você? Foi o 1º de abril. O dia da mentira, da piada pronta. Olha que interessante, tá? Depois de 11 anos. Nossa. O Glascloro foi responsável por 92 mortes e 1.200.000 hospitalizações, ele tem 3 moléculas. A absorção de sucralose é de 15%. Eles fizeram estudo em ratas PREM, pegaram 24 ratas. 12 não tomaram sucralose, 12 tomaram sucralose. Das 12 que não tomaram sucralose, só um bebê morreu, só um feto morreu. Uhum. Das 12 que tomaram sucralose, os 12 ratinhos morreram. Mas natimorto. Nossa, doutor. E agora tem grávida aí tomando sucralose. Agora eu pergunto, onde é que estão os estudos mostrando que sucralose é segura para diabético? Onde é que você encontra isso? Não tem, gente. Ela é uma droga. Ela é uma fusão da frutose com a galactose que não existe na natureza. É uma droga. Me mostra o estudo dessa droga. Não, e o pior é que o médico faz assim. O médico faz assim. A maioria faz assim. Bom, toma um adoçante qual? O que você gostar. Ele nem sabe qual é a diferença do aspartame para a sucralose, para a sacarina, para o ciclamato, para o high fructose corn syrup, xarope de milho, entendeu? Cada um tem uma coisa. É o adoçante mais vendido nos Estados Unidos. Sem nenhuma segurança, com uma história toda torta de início. E as pessoas que estão assistindo a gente, doutor, ficam pensando que, acredito que possam se sentir bastante desamparadas agora, né? Porque é um universo que se abre, né? E nesse contexto, elas se perguntam assim, mas deve ter algo que se salva. E aí... Inclusive a Unicamp fez um estudo recente, publicou numa revista americana, internacional, sobre o problema da sucralose na hora que você aquece ela.
Porque você não pode pôr no café, você não pode pôr no forno, você não pode pôr em nada, em bolo, nada. Tudo que precisar calor, ela libera os cloros. Doutor, então o que a gente está mostrando, o que o senhor está mostrando e comprovando para as pessoas é que se elas pegarem um produto do supermercado que está escrito que é sem açúcar, que é diet, que é light, que é zero... O problema é, quando fala a palavra diet, eu recomendo você ficar longe. Essa é a minha recomendação. Porque diet quer dizer o seguinte, que tem um adoçante artificial na jogada. Certo. Entendeu? Qual deles? Será que é a sacarina? Será que é ciclamato? Será que é aspartame? Será que é sucralose? Será que é a combinação? Porque agora estão com a mania de pôr com um pouquinho de cada um. Entendi. Para ver se diminui o efeito colateral, aí faz um somatório. São 4 diferentes. Tem adoçante no mercado, tem 4. Eles todos. Doutor, potencializando todos esses riscos. E aí o senhor falou logo no começo da nossa conversa, falou sobre o xilitol, que é algo que as pessoas nos perguntam bastante, e falou sobre a estévia. A estévia ainda não. Ainda não. Deixa eu falar mais uma vez do xilitol. O xilitol, o manitol, o sorbitol, eles são todos polióis. Eles são chamados álcool de açúcar. Uhum. Eles são uma cadeia grande de hidroxila. Eles são pouco absorvidos, mas eles lesam a microbiota intestinal e eles são FODMAPs, todos eles. Então, se você que está nos assistindo, se você tem problema ou síndrome ou doença de Crohn, ou retocolite ulcerativa, ou síndrome do intestino irritável, porque a síndrome do intestino irritável, você que está me assistindo, você vai no médico, ele vai falar que você não tem nada, que é da sua cabeça, porque os exames estão normais. Por isso que chama síndrome, não é uma doença, é uma síndrome do intestino irritável. A função do intestino está comprometida. Então, o que acontece? Os exames estão todos normais. Entendeu? Doutora, a gente está completando 1 hora. Só para o pessoal do Instagram, a gente vai renovar aqui, porque senão derruba. Então, a Natália, da nossa equipe, está arrumando aqui, porque, enfim, quase 1 hora, mas ainda temos que falar. Xilitol não aparece como uma solução, então a estévia pode ser uma solução. É isso, doutor, ou não? O que o senhor tem a falar sobre ela? O que eu tenho a falar é o seguinte. Até agora, tudo indica que a estévia não tem problema. Começaram a aparecer uns estudos recentemente sobre a infertilidade. Então, a mulher quer engravidar, tem estudo mostrando que a estévia pode prejudicar isso. Tirando isso, a estévia é uma erva, é uma planta, originária no Paraguai, ela é do Paraguai. A estévia brasileira é muito boa, a estévia é um anti-inflamatório, a estévia é um antihipertensivo, mas não tem nada perfeito. A estévia tem um aftertaste, que a gente chama. Você põe ela na boca, ela está doce, mas de repente vem um amargo. Então as pessoas não gostam desse amargo. Hoje estão combinando a estévia com a talmatina, que a talmatina é a substância natural mais doce que tem no mundo. Ela vem de uma fruta africana e ela é 6 a 8 mil vezes mais doce que açúcar. Então, quando você combina pequenas concentrações, é uma proteína, talmatina, você combina ela com a estévia, você tira esse aftertaste. Mas eu acho o seguinte, eu não estou aqui para estimular você a fazer uso de adoçante, nem estévia. Eu acho que se você aprender a tomar o seu café, como o americano faz, muitos americanos fazem isso, eles comem outras coisas, porcaria, mas o café eles tomam sem açúcar, entendeu? Mas coloca o leite, aquela história toda, essa é outra história. Mas eu acho que se você pega o seu paladar para o café, porque no momento que, na minha opinião, que você adoça um chá e você adoça um café, na realidade você matou o chá, matou o café, você está tomando água com açúcar. Não é isso? Se você é um apreciador de café, você tira o açúcar, você começa a ter outra experiência em tomar café. Então o ideal é não tomar sem nada. E também você tem que tomar cuidado, porque tem gente que é metabolizador lento, tem gente que é metabolizador rápido de cafeína. Eu, por exemplo, sou um metabolizador rápido. Eu já fiz o meu teste genético. Então, isso significa que eu posso me dar o luxo de tomar 3, 4, 5 xícaras por dia sem nenhum problema.
Agora, se você é um metabolizador lento, isso é um polimorfismo genético, aí já cafeína pode te fazer mal. Se perguntar se cafeína faz bem ou mal, para quem? Se é um metabolizador rápido, não tem problema nenhum. Se é um metabolizador lento, tem sim. Então isso, eu quero deixar isso aí claro para a história. E a estévia é uma erva. Agora, cuidado, você tem que tomar cuidado quando você compra no supermercado, porque muitas vezes a estévia não vem sozinha. Vem estévia com sucralose, vem estévia com aspartame, que tem no mercado. Então, você compra uma estévia que tem, você olha, na realidade, 50% não é ela. Então, continua ingerindo aspartame, continua ingerindo sucralose. Então, você tem que tomar cuidado. Eu não vou falar nome comercial aqui, mas você tem que tomar cuidado e olhar aquela que é pura, que é a estévia pura, tá? Que hoje, nos Estados Unidos, é muito badalada, porque, como eles lá estão, cada vez tem mais reclamações, mais filmes, mais documentários sobre tudo isso, os americanos começaram, opa, peraí, nós temos que fazer alguma coisa. E a saída, no momento, é a estévia. Eu não posso garantir, porque até agora não tem estudos longos, a longo prazo, sobre a estévia. O que eu posso dizer é que o que foi feito até agora não mostrou problema maior, a não ser no que diz respeito à fertilização. E se fertilidade. E se